Agora, Fernando, você trouxe um assunto aqui no começo da conversa que eu queria voltar aqui agora, porque me parece que a gente está vivendo um período que a gente encontrou talvez um tipo novo dentro da espiritualidade católica, dentro do meio católico, que é o sommelier de devoção. Né? Que é aquele cara que... Sabia, Rafael? Não conheço que é aquele cara que fala assim, ele pega uma devoção, dá uma cheiradinha ali no copo e fala assim, isso não está envelhecido. Isso não pode ser adotado ainda, não posso. Isso aqui está envelhecido, mas requer falta ação, não posso colocar aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está no meio da quaresma de São Miguel, que nós aprendemos que São Francisco de Assis, numa devoção pessoal, queria fazer um momento de devoção entre a quaresma tempo litúrgico e o tempo litúrgico do Advento. Então, ele escolheu entre a festa da Assunção de Nossa Senhora até a festa dos Arcanjos, para que ele pudesse fazer um tempo de devoção. A gente repete isso há tanto tempo, né, baseado nessa espiritualidade de São Francisco, mas de uns anos para cá, porque ficou popular, porque tem um monte de gente fazendo na internet, eu sei que você também está fazendo, né? Entre várias pessoas, o Rafael também está fazendo no canal às 22 horas, para quem não consegue acordar 4 horas da manhã, igual eu. Boa, uma opção, né? Para fazer às 22 horas, né? Agora, a pessoa pode fazer às 22 horas com o Rafael, pode fazer 4 da manhã com os nossos queridos que estão promovendo isso lá, o Frei Gilson, Instituto Hesed, etc. Mas ela pode fazer também em outro horário, pode fazer em qualquer horário. Mas eu acho interessantíssima essa iniciativa de vocês. É que você falou que agora, Fernando, você citou isso, e esse sommelier de devoção, que é aquele que começa a falar assim, eu não aceito isso aqui, que isso aqui não é envelhecido o suficiente. Isso inventaram outro dia, né? Ou por ignorância, que tem 800 anos, ou por qualquer outro motivo. Por que você acha que as pessoas estão perseguindo tanto essa devoção que é tão antiga e bonita? E a que você atribui isso, Fernando? E depois eu queria ouvir o comentário do Rafael também, por favor. Além da inveja, ou começando por aí? Você que sabe. Primeiro, eu acho que uma boa dose de inveja, né? Porque você vê irmãos que na sua simplicidade estão fazendo... Isso também é algo extraordinário, tá? A gente fala, uma vez eu lembro que a gente conversou sobre isso, Diácono, que o padre Francisco Amaral fez uma postagem e a gente ficou depois batendo papo sobre isso, né? Olha a sacada, né? Algo simples que o padre Francisco Amaral lá da Arquidiocese de Cuiabá escreveu. Ele diz assim, nós conversamos tanto sobre nova evangelização e novos métodos e aí vem toda aquela inventiva para pintar e bordar. De repente... com 1/3 e o Santíssimo exposto no altar, né? Milhares de pessoas começam a se reunir, né? Demonstrando que basta ser católico, basta fazer aquilo que é próprio, né? De nós católicos para isso, né? Então, assim, Diácono, eu acredito que para tanta gente que perdeu a fé, para tanta gente que confia em métodos e dinâmicas, e eu digo assim, método é bom, dinâmica é bom, diretrizes são importantes, tudo isso, né? Só que realmente nós estamos diante, a Quaresma de São Miguel está mostrando isso para nós aqui no Brasil, né? Que é o básico, né? O amor, a presença real, a devoção à Virgem Santíssima, é aquilo que o coração mais anseia, é aquilo que a gente mais precisa, e é isso que a gente está vendo acontecer, né? O Senhor está sendo exaltado e a cruz está sendo levantada, e Ele mesmo está atraindo as pessoas para si, né? O próprio Frei Gilson, né? Gente, vou ser muito sincero. Frei Gilson é um grande ministro de louvor, porque o coração dele arde quando ele adora. Não porque seja um excelso de um músico. Canta bem, não estou dizendo... Mas não é, uau, que músico! Mas o coração dele arde na presença de Deus e as pessoas enxergam isso. As pessoas veem isso, né? Então, assim, para além de uma mensagem palatável que ele possa ter, para além... Aliás, a mensagem dele não é nada palatável, né? É dura de ouvir.
E mesmo assim, lá estão as pessoas, mesmo assim, lá estão. Então, assim, realmente, eu acho que choca, porque muitos deixaram de crer nessas realidades sobrenaturais, né? E criaram tantas coisas e elas não dão certo, e aquilo que dá certo é o básico, o tradicional, aquilo que sempre foi da fé da igreja, né? Sendo feito. E aqui, olha que bonito, né? Que eu preciso bater nisso também, Rafael. Bate, ajuda, né? por favor. Nós estamos falando de elementos sumamente da tradição, só que quem está lá levantando esses elementos é um filho da corrente de graça de renovação carismática. É isso aí. Bonito. E isso é interessante. É isso aí. Essa convergência é muito interessante. O Instituto Hesed, o Rafa que está aqui, esses irmãos que estão nos trazendo os elementos da fé de sempre, né? Tocados por essas novidades. O sommelier não vai gostar, porque é vinho novo. Né? Então, isso aqui. Mas estes irmãos é os que estão trazendo para nós essas realidades, né? Então, isso é lindo, cara. E aí, Rafael, essa tal de Quaresma de São Miguel, é ou não é católica? A Quaresma de São Miguel é catolicíssima. E ela nasce com um grande santo que tem hoje o título de Pai Seráfico. Isso é muito legal. Pai Seráfico. Porque conviveu com o Serafim. Por que São Francisco é chamado de Pai Seráfico? Eu vi até esses dias um padre franciscano, que eu nem sei o nome dele, que é o que criticou essa questão da Quaresma de São Miguel. Ele não deveria criticar, ele deveria agradecer, porque foi o pai dele que inventou, que foi inspirado a fazer a Quaresma de São Miguel. Na verdade, todos os franciscanos deveriam continuar propagando aquilo que o pai fundador fez. Mas, infelizmente, a gente sabe do que nós estamos tratando, né? Que são pessoas que não entenderam isso que você falou agora. São Francisco, como você bem disse, ele faz esses 40 dias, essa Quaresma, não só devocional, do dia 15, que é a Assunção de Nossa Senhora. Por que a Assunção de Nossa Senhora? Por que Francisco escolhe essa data? Não porque talvez Francisco tinha consciência plena de escolher essa data. Porque na tradição, eu trato isso no meu livro, Miguel Guardião do Lugar Secreto, quando a bem-aventurada Virgem Maria, nossa mamãe, ela sobe aos céus, a Assunta, Nossa Senhora, ela é assunta aos céus, essa missão de Miguel, de psicopompo, é uma palavra grega. O psicopompo era aquele que nas tradições mistéricas antigas, como por exemplo no Egito, o Caronte, por exemplo, que atravessava as almas para o outro lado. Miguel, ele toma essa missão, sempre teve essa ideia na igreja, de ser o condutor, o condottiero delle anime, o condutor das almas. Então, a tradição, sobretudo oriental, diz que quando a Virgem, na sua dormição, ela chega o momento de ser recolhida por Nosso Senhor, no apócrifo da vida de Adão e Eva, da exceção de Moisés, diz que então o Cristo envia e diz a Miguel de conduzir, de escoltar com os seus anjos Nossa Senhora até as moradas eternas. É por isso que você tem, na imagem de Nossa Senhora da Assunção, os anjos em volta. Tem os anjos do céu e os anjos que como que estão levantando uma nuvem, né? Carregando Nossa Senhora, que são os querubins, essa ideia. Então, Miguel, ele é aquele que escolta Nossa Senhora até as moradas eternas. Isso é tradição católica. E, portanto, então, Miguel, ele recebe, por ser ardente em amor a Deus, que se faz homem. Então, portanto, veja, se coloque você que está me acompanhando na visão de São Miguel. No momento daquela escolha, quem como Deus, ele se prostra, ele não está só dizendo sim à vontade de Deus, mas ele já está amando este Deus que vai se tornar criatura humana. Então, de tabela, ele já está amando o gênero humano, sem entender, sem saber. Então, portanto, São Miguel, a ele, Deus então confia a guarda das almas, a presença no último momento da vida junto com o teu anjo da guarda. Quando você estiver na agonia, quem vai estar diante do teu leito, intercedendo, combatendo, lutando por você é Miguel, teu anjo da guarda.
E aí ele é dado o atributo de auxílio na hora da morte, aquele que recebe as almas no purgatório. Quando você chegar no purgatório, não é São Pedro que vai te receber, não. É Miguel que vai passar você, ó, troca de roupa que vai aqui. Ele que organiza o purgatório. Então, Miguel, até mesmo para os antigos, é a única companhia nessa ideia de purgatório enquanto lugar. Claramente, não vou entrar na parte teológica disso. É o único que será sua companhia no purgatório junto com o teu anjo da guarda. E, portanto, então, guardião do paraíso. Então, veja que ele está presente nas 3 realidades da igreja. A igreja militante, padecente e triunfante. Ele é o guardião dessas 3 realidades. Então, Quaresma de São Miguel. Por que Francisco, então, ele escolhe esse momento? Porque é um momento em que Ferragosto, chamado na Itália, sobretudo é um tempo em que está todo mundo, um calor terrível, todo mundo está mais ou menos de férias, e ele quer conviver com o príncipe dos anjos. E nasce essa devoção de São Francisco quando ele faz a peregrinação de Assis ao Monte Gargano, onde São Miguel apareceu, lá na Puglia. São mais de 500 quilômetros. Aí São Francisco, doido igual ele era, né? Aquele jeito dele santo, né? Sai a pé para ir conhecer e, junto com os seus irmãozinhos, consagrar sua vida no lugar onde o arcanjo apareceu. E quando você chega na Basílica de São Miguel Arcanjo no Gargano, você tem uma placa, um monumento que diz: aqui esteve Francisco, que não entrou. Ele parou, ele diz: eu não sou digno de entrar e de pisar no lugar onde o príncipe dos anjos, o meu anjo maior, pisou. Então ele se prostra, ele reza, ele dorme ali e volta para trás, mas não entra no lugar onde Miguel esteve. Olha só. Você fala: nossa, Francisco é meio louco, doido, por que ele fez isso? Não, porque ele entendia a grandeza de quem que ele estava visitando. Quando ele volta, ele começa esses retiros de 40 dias. E dizem, os fioretes dizem, Tomás de Celano, se eu não me engano, fala que São Francisco, ele ficava os 40 dias, mas quando chegava no 39º dia, ele comia um pedaço de pão para não se igualar a Jesus. Para não ficar 40 dias, 40 noites sem comer. E aí, é aqui que nasce, então, aquela tradição um pouco confusa do crucifixo em forma de serafim, o Cristo em forma de serafim, que imprime as estigmas em Francisco. Num desses períodos, num desses retiros. Foi na Quaresma de São Miguel que Francisco recebeu os estigmas. E por quê? Porque Francisco, por que tem essa ideia de um Cristo serafim? Que foi uma tradução errada, tem um problema teológico nisso, não é possível ter um Cristo serafim, porque Cristo não é serafim, ele é o Senhor dos Anjos. Mas, na verdade, aquele anjo que traz a cruz é Miguel, é o serafim ungido. Então, quem convive muito com São Miguel ama muito a cruz. Quem convive muito com São Miguel compreende os mistérios da encarnação e da redenção. E aí volta aquela história que eu falava sobre o anjo do Senhor. Você tem, por exemplo, nominalmente, o anjo Gabriel. A palavra diz que, quando aparece para Zacarias diante do altar, ao lado direito do altar, Gabriel se revela: eu sou Gabriel, que Deus enviou. Então você vai ficar mudo porque você não acreditou em mim, ô retardado de Zacarias. E depois Lucas faz de propósito dizendo: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade. Então, nomeia: o anjo Gabriel foi enviado. Mas quem é o anjo do Senhor que acorda José? A palavra diz: o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: não temas receber Maria em sua casa. Depois Herodes quer matar a criança, o anjo do Senhor vai lá, desperta e diz: foge. Depois o anjo do Senhor aparece de novo e diz: volta. A tradição antiga, sobretudo para os gregos bizantinos de Tessalônica, esse anjo do Senhor é Miguel. Por isso que ele é o anjo do Natal. É o anjo que defende, que protege a Sagrada Família também, que conduz, que combate.